estamos mais uma vez aqui, aliás, mais uma vez não, porque é a primeira vez, num programa chamado Dora Kramer e seus amigos. Recebemos hoje aqui o engenheiro e homem público Márcio Fortes, o engenheiro e homem privado Pedro Paulo Magalhães e a jornalista Dora Kramer. E vai, como sempre, nos apresentar o cardápio do dia. Bom dia, Dora. Bom dia, para te acompanhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente sabe lá que horas que as pessoas estão vendo, esperando que elas vejam o tempo todo, não é? Bom, hoje o nosso assunto é imprensa, jornalismo nos tempos de internet. Houve várias mudanças, eu acho até difícil. Eu, jornalista, há 355 anos, desde 1901, tenho dificuldade ainda de compreender, consigo perceber, evidentemente, que há uma grande mudança. Há coisas, para pessoas como eu, daquela geração, profundamente irritantes, que são o quê? Os palpiteiros da internet. Mas isso pode estar ligado a uma perda de protagonismo, claro, nosso, né, de jornalistas, que antes a gente falava e não tinha ninguém para contestar, para ficar dizendo que acha isso, que é aquilo, para entender tudo errado do que a gente falou, né? A gente falava para o nosso público, que comprava jornal, que via televisão, e para o nosso editor, que podia nos demitir se a gente não andasse certinho. Então, é essa discussão que a gente vai fazer. Jornalismo, imprensa, nesses tempos, novos tempos de internet. E aí eu vou jogar o papo para o nosso homem privado, que eu acho que é o cara aqui que tem mais intimidade que essa coisa de internet, que é o Pedro Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como você disse, a gente não sabe que horas que as pessoas vão assistir, né? Mas eu acho que você começou falando de imprensa, né? Eu já não falaria de imprensa, falaria de jornalismo, né? Porque a imprensa é um subset, né, hoje, da questão do jornalismo, em função do digital, né? Mas a coisa gira em torno de jornalismo, palpite, opinião, notícia, e a opinião, eu acho que é o que mais ganhou espaço na realidade, porque é óbvio que a estrutura para apurar notícia, anuncia a capilaridade que a internet oferece, né, de você conseguir botar no ar notícia de qualquer lugar, né, de qualquer espaço do país, né, que isso é uma modificação que a gente ainda não existe na circulação da informação. Quando você pega os diários, até os próprios jornais estabelecidos na internet, eles têm uma massa de informações locais bastante grande, né, que fica pipocando dos diversos lugares. Mas eu acho que a questão aí que talvez seja importante botar para poder debater é como o jornalismo tem todo um protocolo, né, para poder construir as notícias, veracidade e tudo mais, a disponibilidade de democracia, né, de postagem que existe hoje, quer dizer, um direito de qualquer um postar, gera uma conturbação enorme, né? Primeiro, a velocidade com que essas informações podem chegar, né? Que não passa pelo protocolo de uma redação. Segundo, eu acho que é a questão da mistura de o que é fato, o que é opinião, né? E num país de analfabetos funcionais, que é um fato que o Brasil existe, quem é que distingue o que é opinião do que é fato? Então, o que a gente vê muito não é só fake news, que se fala muito, é a opinião sendo levada à letra como se fato fosse, né? Então, as narrativas viram fatos. Eu acho que essa é a coisa que mais me impressiona. E acho que a outra coisa que eu vou falar é o seguinte: não tem volta. Esse troço vai para frente. Pode haver uma valorização da notícia com os protocolos do jornalismo, que até acabou acontecendo, né, ao longo do tempo, as assinaturas e tudo mais, mas nunca mais será como era a exclusividade de publicação quase exclusividade ser do jornalismo formal e protocolar. Eu vou dizer o seguinte: claro que você está certo, porque essa pasta de dente não entra no tubo, tá certo? De novo. E eu vou lamentar, porque era muito bom o tempo em que a gente falava sozinho, sem a necessidade premente de interagir. Márcio, você foi deputado, como diz Marcelo, um homem público, e fica naquele lado do balcão
que é aquele espectador engajado, né? Porque você, ora é alvo, ora... Queria que você nos desse esse panorama visto dessa ponte aí em que você está, porque você vem também de uma geração, de um outro tempo, e está vivendo o novo tempo. Essa comparação entre o que era o tempo e o que é o tempo, como é que você vê? Em primeiro lugar, olá a todos, para não dizer bom dia, boa tarde, da noite pela quarta vez. Em segundo lugar, eu sou do outro lado, Dória. Eu sou a vítima. Eu queria dizer isso, mas eu fiquei tímida não de só falar. A vítima, não só a vítima do ataque, mas a vítima do sistema novo. Quer dizer, eu sou uma pessoa comum, nesse caso, que constata a cada momento que tudo que se aprendeu no passado não é mais verdadeiro. Como acabou de falar o Pedro Paulo, mas com uma roupagem mais prática. Você falou de palpiteiros da internet. Também. Mas pior que os palpiteiros da internet são os mau caráteres da internet, que se vestem de palpiteiros para induzir a mentira. A mentira, quer dizer, é efetivamente criar a tal narrativa que é oposta aos fatos, não é paralela aos fatos. A narrativa oposta para induzir um pensamento ideológico. Eu sou de outro tempo. Nós ficamos, geração, fomos surpreendidos nas eleições gerais de 2002, com o surgimento da internet nas campanhas eleitorais. Mas era muito incipiente, era uma coisa pequenininha. Ainda havia cartazes pregados nos postes para fazer campanha eleitoral, ainda havia as listas do PT, de quem quis atrapalhar as coisas e tal. Em 2006, a internet foi definitiva, mas não era ainda o sistema de redes como é hoje. Era internet. E havia uma máxima na opinião pública. Saiu na internet é verdadeiro. Quer dizer, alguém descomprometido com o poder, independente do jornalismo profissional, consegue transmitir notícia e informação no entender de todo mundo, de forma independente e verdadeira. Deu na internet, é verdadeiro. Até chegar ao ponto de hoje, em que não é mais a internet é apenas uma ferramenta das redes, do Google, do Twitter, do TikTok, do Facebook, do Instagram, do Telegram, de tudo isso, que são orientados, ninguém sabe como. Na eleição do Brexit, lá, tem o filme, o documentário, né, formidável, sobre essa questão, como é que o Brexit ganhou na Inglaterra. E depois, como essa tecnologia foi utilizada para eleger o Trump nos Estados Unidos. É a criação da narrativa, mas com o endereço certo. Você só manda aquilo que você quer induzir para o grupo de pessoas vulnerável àquela narrativa. E, portanto, fica todo mundo sem defesa. Na imprensa tradicional, fosse escrita, fosse televisada, fosse mesmo rádio, né, você sempre tinha o direito de resposta. Você tinha contestação. Isso não existe mais nas redes. A rede, se você contestar na rede, é inútil, porque ela já foi atropelada por novas narrativas, novos fatos, novas coisas. Ô, Marcelo, agora você... Eu quero pegar assim, o ponto. O Márcio falou de várias coisas, mas aí tem aquela coisa fulcral, né? Que é a tal da mentira, que agora chama fake news. A mentira, Marcelo, sempre existiu. A mentira caminha junto com a humanidade. E há vários tipos de mentiras. Há mentiras generosas até. Há mentiras educadas, né? E há mentiras absoluta e meramente cruéis. Cruéis, né? Essa coisa da mentira, que agora está no centro da discussão, porque estamos aí no centro o projeto de lei das fake news, a contestação do Marco Civil, o julgamento que agora o Supremo adiou do Marco Civil, enfim, a mentira está no centro da coisa, no centro da discussão, com outra roupagem. Queria que você discorresse a respeito da mentira. Eu sei que é mentiroso quanto mais. Eu sou um Pinóquio. Eu sou um Pinóquio. Portanto, tudo que eu vou falar a partir de agora é rigorosamente falso, né?
E essa é a questão da chamada pós-verdade, né? Hoje em dia, para começar, ninguém mais se utiliza mesmo das plataformas jornalísticas profissionais para se informar. A maior parte das pessoas se utiliza basicamente do Twitter, né? Onde as pessoas colocam lá a informação no seu estado bruto, praticamente na hora em que acontece. Eu me lembro quando morreu o meu querido amigo Ricardo Boechat, né, praticamente em tempo real. Eu lembro, eu recebi o tweet, caiu um helicóptero aqui na rodovia tal e tal, parece que o Boechat estava dentro. Alguém tweetou. E minutos depois já confirmou, enfim. É uma coisa assim assombrosa. Como se falou aqui, você pode colocar fatos, né, como caiu um helicóptero no lugar tal, porque eu estava aqui do lado e vi, até você inventar fatos, né? Realmente, hoje não existe um filtro, está tudo desregulado na internet de uma maneira geral. Eu diria, no mundo de uma maneira geral, a gente tem uma crise de desregulamentação das coisas. É um barata-voa generalizado. E começou, eu acho, basicamente aqui na internet. E aí eu queria colocar algumas observações em função das falas de vocês, né, que nesse processo que você está falando, a primeira coisa que eu sempre lembro é aquela que já virou chavão, mas Humberto Eco falou uma grande verdade, né, que a internet deu voz aos imbecis, né, aos cretinos. E aí não tinha. Mas, em compensação, antigamente, as grandes organizações de comunicação, elas estavam na mão dos famosos tycoons, né? Aqui no Brasil, você tinha o Dr. Frias, tinha o Dr. Tivita, tinha o Roberto Marinho, tinha o Chateaubriand, o Samuel Weiner. Esses caras eram, entre aspas, os donos da verdade, principalmente a verdade política, né? Os jornais, eles viviam em função de ideologias, de interesses, né? Quando se depois descobriu que a informação é uma commodity valiosa, ou seja, uma empresa de comunicação, a credibilidade dela é o principal patrimônio que ela tem. O principal ativo é a credibilidade, que é hoje uma coisa que está balançando, porque na medida em que você começa a dizer que, por exemplo, o jornalismo profissional, ele, como era antigamente, ele está a soldo de A, B ou C. Ele não está a soldo, ele não está com a intenção de buscar a verdade ou uma análise dos fatos. Ele está a fim de defender interesses geralmente escusos, né? Quer dizer, já existe com relação ao jornalismo institucional um certo preconceito. Mas, por outro lado, os jornalistas, né, hoje, curiosamente, se transformaram meio todos em divas, né, em pop stars. Cada um cria uma persona para si, né, tentando até imitar o grande Paulo Francis. E o que eu percebo, e principalmente nos canais assim de notícia, né, que muitos jornalistas querem ser mais importantes que a notícia, né? Os jornalistas ficam uma coisa que eu achava assim, eu acho ridícula, fazendo comentários da vida pessoal um de outro, como se isso tivesse algum interesse para o público, né? Fica uma coisa de fofoca, e isso abre espaço para os aventureiros da internet, como disse o Márcio, que começam, né, a se avocar como jornalistas, começam a lançar suas ideias, ou ideias absurdas, ou ideias mal intencionadas e tal, e vão angariando em torno de si uma quantidade enorme de apoiadores, seguidores, seja lá como é que se chama isso, e isso se traduz em dinheiro, isso se traduz em audiência, né? E aí, pronto, temos aí um aventureiro transformado em, entre aspas, né, jornalista, né, e com um poder de fogo razoável, né, o grande poder de fogo, e que ele vai usar, né, de acordo com os seus princípios,
os princípios, se você não gostar desse, ele tem outros para vender. Né? Gira realmente. E a regulamentação não resolve isso, claro, né? Eu queria trazer um pouco o assunto para a dinâmica do jornalismo, que mudou inteiramente. Ela mudou inteiramente. Hoje é o seguinte, mesmo nas redações, quer dizer, quem está nas redações é cobrado pela capacidade de produzir coisas que vão render engajamento. Se é verdade, se é mentira, se é consistente, sim, você está fazendo sinal, Marcelo, que você falou sobre isso, da credibilidade. E eu concordo com você, que isso afeta a credibilidade da imprensa profissional, que ela não é imprensa profissional porque ela inventou que ela é imprensa profissional. É porque há toda uma razão e há todo um processo e há todo um investimento de estudo, de experiência, de dinheiro para que ela seja profissional. No entanto, outro aspecto que você falou, ela resolve, você chamou de preconceito, ela é alvo assim de um descrédito, como se fosse sempre estivesse, nos confundem com militantes, muitas vezes porque nós, jornalistas, nos comportamos como militantes em busca de exatamente atender essa dinâmica, né? Porque quanto mais militante, quanto mais assertivo, quanto mais agressivo se for, mais engajamento se obtém. Eu tinha uma coisa engajada aqui, mas Marcelo está fazendo sinal. O que quer falar? Diga lá, Marcelo. Não, só para botar um exemplo até fora do campo da política, né, da ideologia, teve um jornalista, por exemplo, que há um tempo atrás, de fatos diversos, de fofocas, colocou, por exemplo, uma notícia de uma atriz que havia feito um aborto, que tinha sido vítima de estupro, tinha feito um aborto, deu a filha para adoção. O fato era verdadeiro. A própria atriz confirmou, chocadíssima o fato. Mas, por exemplo, aí veja a falta de ética profissional deste homem de imprensa, né? Não vou citar nomes aqui, e que foi uma coisa chocante, e o cara fez única e exclusivamente, como você falou, com o objetivo de obter audiência, de engajar as pessoas, né? Com uma notícia absolutamente chocante, que invade, enfim, que um jornalista ético jamais publicaria. Até porque esse jornalista ético tem o anteparo dentro da redação, quer dizer, há instâncias que impedem de fazer isso. Hoje, essas coisas sumiram, porque tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser a concorrência ali em segundos, não é da qualidade, né? E aí, Pedro Paulo, quando você diz isso aí, lamento informar, acho que lamento você não usou, lamento é por mim, que isso não volta, que isso é assim. No entanto, Marcelo diz assim, tá um barata voa, tá, mas esse barata voa, ele não é exatamente em função da novidade, não nos acertamos ainda com como lidar com esse mundo novo que entrou, caiu na cabeça no mundo que vinha transcorrendo até agora numa dinâmica específica? Eu acho que é uma coisa muito complexa, né? Porque, primeiro, a velocidade com que isso vem mudando, né? Até o Márcio fez aí um relatório desde o início dos anos 2000, quando eram os sites, quando eram redes sociais bem mais fracas, né? Eram os Orkuts da vida, coisas dessa ordem. Não era o que a gente tem com essa abrangência quase que universal, né? No país, universal e cada vez se aproximando mais da universalidade no mundo, efetivamente, né? Os portadores de devices, né? de celulares que podem ver tudo isso, né? Que têm acesso a essa internet. Quer dizer, isso, primeiro que o problema se tornou um problema muito mais amplo do que era o problema da imprensa escrita, em papel, distribuída, ou televisão e rádio, né? Em que você só tinha o push, você só entregava informação, né? Essa era a dinâmica da imprensa, o jornalismo foi formado no push.
não entrega, sem a interatividade, né? A interatividade, eu me lembro muito bem, o meu tio Bruno de Almeida Magalhães, que era quase que o editor das cartas do JB, quer dizer, o que ele mandava de carta para o JB era uma loucura, né? Quase toda semana, e era assim, algumas pessoas tinham esse hábito de fazer isso. Então, isso aí, a modificação é dramática que você tem hoje, e numa velocidade da luz, né? As coisas vão mudando muito rápido, assim como a gente está vendo com a inteligência artificial, que se mistura com isso também, né? Uma coisa muito corrida, que a gente está vendo os países desenvolvidos tendo dificuldade para acompanhar isso, está vendo que a Europa está sendo mais ágil nesse processo, né? Tentando colocar regras, mas a gente sabe que não é fácil, quer dizer, não tem sido fácil. E por outro motivo, que você tem uma polarização mundial da notícia na mão das plataformas que distribuem esses conteúdos e que depende delas, vai depender sempre delas, qualquer controle protocolar que não se possa fazer dentro da redação mais, né? Porque isso está espalhado pelo mundo. Então, se você quiser controlar a emissão de notícias, a emissão de opiniões, dentro da razoabilidade, né? Isso aqui é mentira, então isso tem que ser, né? Conseguir primeiro definir qual é o conceito de mentira. É complexo, né? O que eu posso, porque a gente aí começa a discutir a censura, né? O que tem que ser a medida, ao mesmo tempo o jornalismo, para poder continuar tendo essa qualidade pelo processo, né? Pelo profissionalismo, ele também depende de ter recursos. E como é que você consegue compensar essas coisas todas? Eu acho que é um nó grande, e eu acho que tem uma influência no mundo, na civilização, né, de uma maneira dramática, porque notícia é de todo dia e tem uma influência enorme nas decisões que as pessoas vão tomar na sua vida, no próximo governante, em diversas coisas. É um problema que não tem solução fácil. Você sabe que, Pedro Paulo, quando você fala assim, as pessoas, vou passar para você agora, Márcio Forte, mas só quero dar um pitaco aí. Eu tenho paciência. Quando você diz isso influencia, porque a informação a comunicação, influencia decisões na vida das pessoas, mas essa descredibilização, essa transformação desse terreno de guerra também vai transformando, não sei, acho que foi o Marcelo que falou, que o Márcio, antigamente era tudo verdade. Agora, me parece que tem uma sensação, hoje parece assim, é tudo mentira, a gente já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Márcio, depois que você fizer falar o que você estava querendo, quando você levantou a mão, queria saber de você como não é jornalista, convive com jornalistas, sempre conviveu com a comunicação. Como é que você acha que nós, imprensa, jornalismo, que seja, imprensa profissional, estamos nos comportando dentro desse novo tempo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu ia falar é uma informação que vocês pediram, eu já digo agora, a Denise registra, chama-se Privacidade Hackeada. É o título em português do Great Hacker, que é um documentário de 2 horas e pouco de duração, que está na Netflix. Quem quiser estudar essa matéria é obrigado a assistir a esse documentário e, com calma, analisar o que está lá posto, porque ele é muito dinâmico, muito rápido e muito importante. Great Hacker. Foi o que levou o Steve Jobs às barras dos tribunais por causa dessa matéria. Muito bem. Mark Zuckerberg, acho. Hein? Foi o Mark Zuckerberg, não o Steve Jobs. Exatamente. Não foi o Steve Jobs. Eu também acho tudo a mesma coisa. O Mark, o Bill Gates, é mais ou menos como o Dr. Brito e o Roberto Marinho. O Steve Jobs já morreu. O Steve Jobs já está no céu dos... Pois é. Não, no céu não, ele foi para a nuvem. O Steve Jobs foi para a nuvem. Outra coisa é que existe já em vigor na União Europeia um negócio chamado Digital Services Act, Lei de Serviços Digitais. Está em vigor na União Europeia. E os americanos estão lá no Congresso americano, à semelhança do Congresso daqui, elaborando uma lei sobre o assunto. Enquanto isso, enquanto o Congresso lá nos Estados Unidos não elabora, há uma ação que está indo à Suprema Corte americana
da família de uma moça que morreu naquele incêndio, naquele atentado contra uma boate em Paris, alguns anos atrás. Ela está movendo uma ação contra a rede, uma das redes, e sob a alegação de que a rede mobilizou os terroristas contra a boate e a filha dele morreu. Quer dizer, o assassino não teria sido um terrorista avulso, tá na rua, não. O terrorismo foi mobilizado pelas redes. Então, além dessas coisas que nós acabamos de falar, da dificuldade de identificar a origem, de saber o que é verdade e o que é mentira, existe um outro poder das redes que nunca aconteceu antes, que é o da mobilização de massas. Essa mobilização de massas, eu ouvi o Valdemar Costa Neto na entrevista aqui ontem à tarde. Seria até cômico se não fosse trágico, né? Vamos dizer assim. Ele diz assim: Bolsonaro é um fenômeno de massas. O Bolsonaro não foi um fenômeno de massas. Ele foi um fenômeno da utilização das redes para a mobilização de massas. Quando aquelas multidões esperavam no aeroporto, ninguém sabia de onde vinham. O cara tinha recebido em casa a notícia: vem aí o salvador da pátria e tal, vá lá, precisamos dar força. O pessoal ia. Então havia uma mobilização vinda das redes. Agora, confundir isso com jornalismo é muito difícil. Você diz que eu convivo com jornalistas, convivi realmente há décadas, né? E tenho grandes amigos no jornalismo, até hoje. Olha, é uma coisa formidável, porque você podia cobrar da imprensa. Se saiu uma notícia inverídica ou que não correspondesse à verdade, você tinha acesso, você podia escrever para lá. Não é só a carta do Bruno, não é a carta dos leitores, não. Você podia conversar com o jornalista, o repórter que tinha feito a matéria, se explicar com ele, e ele mesmo, às vezes, corrigia. Havia um contraponto à notícia. Mas hoje não pode, Márcio? Isso hoje redes é impossível, porque já foi. Quer dizer, você, em 5 minutos, milhões de brasileiros tomam conhecimento de uma inverdade e passam adiante para outro assunto. Nunca mais vão voltar àquilo que ouviram, mas ficou incutido na cabeça deles. Bom, esse aspecto. Mas um outro aspecto que eu quero levantar também é você, mal intencionadamente, divulgar editando matérias. Quer dizer, a edição nas redes é crime. Quer dizer, nós estamos aqui falando, aí de repente aparece na rede a minha voz dizendo: Dora Kramer não é jornalista. Pronto. Aí isso vai só esse pedacinho. Entendeu? Eu podia dizer assim: Dora Kramer não é uma jornalista do Novo Tempo. Podia falar essa frase toda. Se você edita Dora Kramer não é jornalista e divulga isso, Márcio Forte disse que Dora Kramer não é jornalista. Acabou. Isso aconteceu na campanha eleitoral do ano passado. Você se lembra aquele famoso negócio da mentira do Lula? Político tem que mentir, tem que mentir, tem que mentir. Apareceu só isso. Ele estava reportando uma fala do Bolsonaro. Então, agora, todos os políticos que têm necessidade de se comunicar o tempo todo com a opinião pública têm que ter extrema atenção à edição daquilo que falam. Chama corte, Márcio, agora. É corte. Pode ser corte ou não. Eu não sei. Eu sei que agora aquela defesa do Luiz Roberto Barroso, a defesa do Luiz Roberto Barroso, recente agora, não é? Para que não se reduzisse o ganho, o rendimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ele argumentou: imagine se os ricos tivessem um limite no seu ganho, qualquer coisa assim. Foi um horror, porque espalha feito fogo na palha, não é? Todo mundo soube que o Barroso é contra os ganhos dos ricos da aplicação no mercado de capitais. Quando não é, ele estava exatamente dizendo o contrário, mas não faz mal. Ficou verdade. Eu recebi esse recorte umas 30 vezes, de amigos, de conhecidos, de gente bem intencionada, de gente mal intencionada, de comentaristas a revistas sobre as questões políticas e nacionais, que hoje estão na moda, porque ninguém entende nada dos fatos, entende daquilo que sai nas redes, e não do que é publicado na imprensa escrita, que, como disse o Marcelo, virou suspeita. Marcelo estava querendo, levantou a mão, eu já não sei em que momento. O Márcio estava falando alguma coisa que eu me perdi no momento em que você levantou a mão. O Márcio estava falando de uma coisa que era comum antigamente, né? Que era o famoso desmentido. Desmentido, Havia a figura do desmentido. Você publicava uma notícia
né? E tinha até uma barriga, né? Você chamava-se barriga. Né? Notícia falsa era barriga. Explica falsa para ou errada, os jornais publicavam uma errata, o próprio jornalista, olha, publicava um desmentido. Olha, aquilo que eu falei estava errado. Eu errei. A fonte não foi precisa. Você explicava e as pessoas tomavam conhecimento do equívoco. Né? Hoje não existe mais isso. Acabou o desmentido. Hein, Pedro Paulo? O que eu só queria falar é o seguinte, é que a retirada de contexto das falas, isso sempre foi uma tradição, isso sempre aconteceu. Eu me lembro na época que, as poucas vezes que eu dei entrevista por causa de coisas de trabalho e tal, não sei o quê, todo mundo falava, presta atenção, porque o jornalista vai escrever aquilo que ele quiser. E é óbvio, né? É o que ele entender, é o que ele depreender. Então, às vezes, só isso não é tirar de contexto, mas o que a gente vê hoje muito é isso. Por exemplo, você vê quando apareceram as gravações aí do Gonçalves Dias, as primeiras gravações na CNN, botaram um blur e tal, aí dava uma impressão que é uma coisa, aí depois foram analisar todas as gravações, aí você vê que não é... Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, esses conceitos do desmentido, alguns desses conceitos todos vão ter que ser repensados, senão você não viabiliza que esse meio de comunicação não amplie a sua perniciosidade, ele vai não crescendo. Né? As regulações devem travar alguma coisa, mas a gente não pode ter esperança que elas só vão resolver isso. É mais amplo do que isso. Né? Olha só, quando você fala nessa revisão de se repensar, pois é, onde é que está o fórum para se discutir isso? Esse repensamento, ele se dá onde? Você convoca uma assembleia? Como é que é? Até isso eu acho que está um barata voa. Marcelo tem resposta? É uma regulamentação. Você falou que a regulamentação não resolve. Eu acho que resolve sim. Sozinha, acho que não resolve. Ela não resolve mau caratismo, ela não resolve instintos primitivos, ela não resolve. Não resolvia. Você tinha imprensa marrom, você tem imprensa marrom. Você sempre teve. Hoje você tem diversos órgãos que são assumidamente ideológicos, com estrutura de imprensa, com estrutura de redação, né? Você sabe disso, né? Vários, e que são totalmente tendenciosos, alguns deles. Mas fica impresso, Pedro Paulo. Fica impresso, quer dizer, você tem ali a prova da coisa, tá entendendo? Ao passo que nas redes não tem. E, bem, enfim, eu ia acrescentar só outros aspectos do mesmo assunto. Falei da mobilização de massas, falei do terrorismo, mas acontece que há um novo público nas redes, que é o público juvenil. Quer dizer, começa com 10 anos de idade e não a ler jornal quando tem 18. Não é? Quer dizer, com 10 anos de idade, as crianças e os adolescentes começam a formar conceitos e pensamentos autonomamente, e como é próprio do adolescente, não ficam contando em casa, e vão absorvendo aquilo e trocam ideias com seus peers, com seus pares, com os outros adolescentes. Né? Aquelas coisas todas. Então, por exemplo, aquele menino que esfaqueou a professora numa escola, agora há pouco tempo atrás. Ficou comprovado que ele foi motivado por publicações em redes. O ódio se motiva com mais facilidade que o amor. Não é? A destruição é mais fácil de absorver do que a construção. Então, você pega uma turma de adolescentes e diz assim, agora todo mundo tem que esfaquear a professora. Pronto, a garotada vai, achando que aquilo aí vai transformar ele em um herói, que ele vai ficar sendo visto na imprensa, que vai se vingar dos pais dele, com quem ele não se dá bem, etc, etc. Tem uma porção de exemplos recentes que indicam como é necessário isso, que é a tal da regulamentação. Vai impedir? Não, não vai impedir. Mas, a partir de aí, você vai ter a quem culpar, pelo menos a quem apontar como responsável e cobrar essa responsabilidade. Cobrar penalmente. A pena não é só cadeia, é multa, é cassação de licença para divulgar. Enfim, eu não conheço a técnica do assunto das redes, mas imagino que o Telegram, por exemplo, se desmentiu numa publicação recente, porque foi instado a isso pela Justiça, por um despacho do ministro Alexandre de Moraes, certo ou errado. Marcelo, o que é?
Ou é a Não, sua? essa questão, né, da regulamentação, que as pessoas que, aqui no Brasil, por exemplo, querem passar no afogadilho a questão da regulamentação do uso das plataformas de internet. Isso aí, o mais importante de tudo é o processo numa democracia. Numa democracia, para que você ganhe a adesão da sociedade, o apoio e aquilo, é importante você fazer uma discussão com a sociedade para estabelecer os perímetros e os processos da regulamentação. Isso é que é o grande ganho da democracia. A democracia brasileira, que ela é deformada, porque as coisas vêm de cima para baixo, né? sem que sejam debatidas pela sociedade, porque as comissões parlamentares, né, elas sozinhas não são suficientes, né? Você tem que realmente levar esses assuntos, que são muito importantes, ao debate, à avaliação da sociedade, enfim, tornar isso discussão pública, para que você chegue a uma convergência, a um consenso, e que as pessoas, então, na sua maioria, como sempre, como toda lei, né, as pessoas de bem vão cumpri-la, vão segui-la, porque elas estão politicamente ganhas, né? Elas entendem a importância, né, e a necessidade daquela lei. Marcelo, mas a gente, para amarrar agora que a gente já está chegando ao final do nosso programa, e a mediação, como fica? Porque a gente vê no momento em que, não é um fenômeno só brasileiro, mas vamos falar daqui, quando o assunto entra para debate, a gente vê um ambiente de confusão, tá certo? É confuso. É o governo apresentando de um jeito, o Congresso querendo debater de outro, mas ninguém chega a entendimento, o judiciário se metendo onde não deve, avançando, recuando. E como é que fórum de mediação? Porque a gente tem o judiciário, tem o Congresso e tem as próprias redes para discutir isso. Então, confesso, fico meio perdida, acho que rapidinho cada um podia falar da sua opinião sobre como é que se encaminha isso de uma maneira organizada? Ou a desorganização é a marca do tempo? Márcio. Olha aqui. Primeiro, não é só a opinião pública, né? Quer dizer, você tem que primeiro convencer os formadores da opinião pública, que é menor o universo. Mas um bom instrumento, eu acho, nesses casos, como sempre foi, é o partido político, por exemplo. Melhor que as igrejas, melhor que os clubes, os partidos políticos. Então, os partidos políticos, em vez de ter os programinhas de televisão apenas, tinham que fazer programas. O Bolsonaro fez ano passado, eu acompanhei isso, porque eu tenho amigos lá no Inner Circle, lá, até do Carlos aqui no Rio. Ele segmentou a população brasileira em 5 grupos, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Um era os militares, 2 eram as forças de segurança, 3 eram os evangélicos, 4 era o agronegócio, 5 era não sei o quê. Então, é assim, a mensagem para os militares não falava de aborto, não falava de filho gay, não falava nada, só falava do tal do comunismo. Comunismo vem aí. Né? E o Bolsonaro era contra o comunismo. Mas ele não falava isso para os evangélicos, não. Para os evangélicos, ele falava da identidade de gênero, porque a pior coisa para um evangélico é o filho ser gay, pronto. Não é? Para as forças de segurança, falava da criminalidade. Mas não falava para os militares da criminalidade, porque os militares não querem se meter em criminalidade. Para o agronegócio, falava de invasão de terras e outras coisas. Então, ela segmentava aquele negócio e reforçava a mensagem grupo por grupo. Por que os partidos não fazem isso também? Por que os partidos não buscam, por exemplo, os professores com mensagens coerentes, debates organizados sobre quem entende do assunto, para saber qual é a melhor reforma para o ensino médio, por exemplo? Eu não vejo essa discussão em lugar nenhum, mas vejo que há um grande debate desinformado no Congresso e que vai levar a algum resultado que pode não ser o melhor. Pois é, eu gostei muito dessa sugestão, viu? Porque em vez de ficar discutindo anistia para não cumprir a lei, os partidos, anistia para pagamento de multa, podiam fazer esse tipo de discussão. Pedro Paulo e depois Marcelo, já encerrando. Bom, rapidamente, o que eu acho é que esse problema, como eu estava tentando colocar, o Márcio agora está falando de uma coisa que não é nem imprensa,
né? A gente está falando agora de difusão, de formação de opinião, de formação de uma regulação, de discussão de uma política pública, né? Que nesse momento, esse artifício rede pode ser super útil, né? Ele pode ampliar dramaticamente essa discussão. Mas, por outro lado, quando a gente fala da regulação, a gente não está falando das pessoas que participam da rede, a gente está falando do Mark Zuckerberg, a gente está falando do Sergey, lá do Google, a gente está falando do Elon Musk, do Twitter. Infelizmente, a gente tem hoje uma casta, né, da ByteDance, que são os donos dessas redes e cujo o principal problema que está acontecendo, inclusive em relação à imprensa e ao jornalismo, é o destaque, a difusão ou o uso das notícias, né, como ativo que eles exploram para poder ter audiência, mas principalmente a maneira como eles exacerbam os ânimos, porque a polêmica é o que dá audiência. Então, fake news dá audiência, né? Ou coisas similares dão audiência. E quem regula, quem determina esse algoritmo são essas redes. Então, o que eu estou falando é o seguinte, não é só a imprensa, não é só o Murdoch, não é só o Roberto, não é só a família Marinho, não é só, entendeu? Que tem que discutir isso. Não, tem as redes que distribuem isso. Tem também os próprios partidos políticos, por exemplo, uma das coisas que a gente até conversando antes, eu falei, qual é a imprensa, qual é o órgão feito o 247, feito o 365, feito o que você queira chamar, os nomes todos que tem viés, que fala com essa maior população que a gente fala, né, Dora, dos 57% de centro, que estão preocupados em se comunicar com esse. Na imprensa tradicional, a gente vê isso, no Estadão, na Folha, você vê que tem componentes, né, dessa visão, né, ou até o próprio Globo, às vezes. Mas nas redes, com audiência, com essa articulação partidária, não tem. Não tem isso. No centro não tem, tem nos extremos. Então, eu estou falando, tem várias coisas. É muito complexo o assunto e a gente acaba misturando a questão da imprensa com a questão da comunicação em rede, que essas regulamentações não podem fugir elas têm que tratar do todo, para tentar acalmar um pouco essa seara. Mas eu acho que isso vai ser uma coisa progressiva e que espero que a gente chegue a alguma coisa que se sustente. Essa é a esperança, porque até agora eu não sei qual que seria. E você, Marcelo, já sabe? Eu estava pensando uma coisa aqui, não sei se fica ruim para você. Falei, Marcelo, para você encerrar, dar a palavra final e ficar feito o Supremo, com direito de errar por último. Muito obrigado, Dora. Eu estava ouvindo aqui vocês, né, e lembrando de uma coisa que se fala, que sempre se falou, né? A verdade, a gente procura sempre a verdade que nos convém. Essa que é o problema, é que com a revolução tecnológica, né, existem as verdades, entre aspas, que nos convém, elas estão aí disponíveis numa quantidade absurda e de uma maneira, como disse o Márcio, né, o ódio, o boato, ele corre muito mais rápido que a verdade, né? Se não me engano, até tem estudo sobre isso, ele corre 6 vezes mais rápido que a verdade. Eu encerro, Dora Kramer, aqui com o nosso cantinho do Gutenberg, né, que a gente faz aqui, lembranças de nós que somos pessoas contemporâneas e tivemos o privilégio de viver também épocas passadas, né? E que nessa história de cada um procura a verdade que lhe convém. Eu lembro que na finada tribuna da imprensa aqui no Rio de Janeiro, todo mundo falava que tinha um fotógrafo, né, que não negava, que possuía os negativos de fotos de um ex-governador do estado da Guanabara, um homem muito importante na história da República, e esses instantâneos exibiam esse ex-governador em pleno aterro do Flamengo em relações homoafetivas passivas, atrás de uma moita. E tomava-se isso como uma grande verdade. O fotógrafo não desmentia, né, mas também não exibia, jamais exibiu, né, os negativos, ou mesmo, né, publicou essas fotos. Né? Mas isso fazia parte do folclore, era uma coisa só para rir, né? Ninguém não chegou ao conhecimento geral, porque hoje, né, já ia sair, né, o governador fulano de tal, as fotos dele, né,
no aterro do Flamengo com o seu marinheiro de preferência, coisa que eu... Não, ia sair o filme do próprio, porque você pode botar a cara e o corpo dele artificialmente. Hoje ia sair. E aí? Isso aqui é pior. Então, vamos ficando por aqui, nesse nosso encontro de Dora Kramer e seus amigos. Nós estamos aqui numa versão, digamos, guerrilheira, iniciando nossos trabalhos. Nós vamos, inclusive, exibir brevemente aqui o nosso piloto, que é como o nosso programa vai ficar. Enquanto a gente está ainda nos ajeitando, principalmente do ponto de vista financeiro, estrutural, enfim, estrutural é horrível, né? Enfim, nós, nos organizando, nós vamos publicando aqui essas nossas conversas. E seria muito bom, aqueles que estão nos assistindo, que mandassem seus comentários, críticas, opiniões aqui para a gente, para que a gente possa analisar, estudar e melhorar aquilo que a gente faz aqui para nós e para vocês, ok? Até a próxima.